Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do verso 11 ao verso 16. Assim diz o texto sagrado: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Obrigado a Deus por poder estar aqui na tua presença e poder cultuar ao Senhor, dar-lhe a honra, prestar-lhe culto que só te é devido. Obrigado, Pai, pela tua bendita palavra, onde temos acesso a ela e entendimento pelo teu Espírito. Me usa como instrumento teu para eu explanar as verdades que aqui estão contidas. Que tu dês discernimento à tua igreja para reter no coração só o que vier da tua parte. Usa, meu Pai, como vaso de barro para edificar a tua igreja. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Por aceitar, irmãos? Dando então continuidade à nossa série de mensagens, tendo como pano de fundo essa epístola de Paulo a Timóteo. Paulo, quando escreveu então essa epístola, ele estava encarcerado, e ele estava consciente que a sua partida era iminente. Ele sabia que o seu ministério itinerário já estava se encerrando. Ele estava convicto acerca disso. A questão do seu cárcere e também a questão da sua idade. Paulo então, ele escreve essa epístola a Timóteo, como que ele estivesse aqui passando um cajado. Ele estava dando aqui instruções a Timóteo, para que ele pudesse dar continuidade a esse ministério de pregar a palavra, de edificar as igrejas, de estar trabalhando então no reino de Deus. São instruções de um apóstolo, de um pastor, já na sua idade avançada, investindo para um jovem pastor, passando então o cajado. Veja bem, não obstante esta epístola ser de um pastor para um outro pastor, ela deveria ser lida em toda a igreja. Então, de uma certa forma, ela é também para a igreja, para que a igreja ela pudesse aprender e ser edificada através desses ensinos que foram dados para um pastor. Também tem uma outra questão. Nós vemos aqui que são exortações dadas a Timóteo, e a Bíblia ela nos mostra que nós devemos seguir o exemplo dos pastores, devemos então imitar a sua fé, obedecer a eles, estar então se espelhando na vida dos pastores. É o que diz Hebreus capítulo 13, verso 7: Lembrai-vos dos vossos pastores, que nos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, não obstante essa epístola ser a um pastor, nós temos então que aprender até mesmo através do que foi ensinado a um pastor e imitar a fé, imitar a vida, imitar o comportamento e se espelhar então no que for ensinado para ele, porque também nós devemos praticar essas mesmas verdades. Dito isto, vamos ver o que foi ensinado aqui para Timóteo, no qual nós, enquanto igreja, também podemos vivenciar. A começar aqui no verso 11,
Paulo, ele fala a Timóteo e diz: mas tu, ó homem de Deus. Quando Paulo ele diz aqui, mas tu, ele está contrastando em relação aos falsos mestres, aos falsos pastores, que haviam se introduzido ali na igreja, e eles tinham um comportamento contrário à fé cristã. Eles eram orgulhosos, eles eram briguentos, eles eram cheios de cobiça, homens que não andavam com Deus. Paulo ele fala acerca deles aqui no contexto do verso 3 até o verso 5, onde diz a característica desses falsos mestres. Ele diz: se alguém ensina uma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, referindo-se então a esses falsos mestres, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Paulo então fala: aparte-se destes homens, aparte-se então destes falsos mestres. Quando ele chega aqui no verso 11, ele fala: mas tu, contrário então ao que ele falou aqui do verso 3 ao verso 5, contrário ao comportamento, ao caráter, às características desses falsos mestres, mas tu, em contraste a eles, diferente deles, diferente desses líderes corruptos, gananciosos, que amam o dinheiro, que estão na igreja não para edificar o corpo de Cristo, mas por causa do ganho, os mercenários da fé. Mas tu, Timóteo, diferente deles, mas tu, ó homem de Deus. Quando Paulo ele chama aqui a Timóteo de homem de Deus, está falando que esse deve ser o caráter, o comportamento, a reverência, a conduta dele. Você é um homem de Deus, diferente então desses falsos mestres. No Antigo Testamento, esse título, homem de Deus, era uma referência dada aos líderes religiosos. Moisés, ele foi chamado de homem de Deus, Deuteronômio 33, o verso 1. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Samuel também foi chamado de homem de Deus, porém, 1 Samuel 9,6, porém ele lhe disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, e homem honrado é, tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Davi também foi chamado de um homem de Deus. Neemias, capítulo 12, verso 24, diz: foram pois os chefes dos levitas, Asabias, Serabias e Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles, para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Elias também foi reconhecido como homem de Deus, 2 Reis, capítulo 4, verso 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, a Elias, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Também Eliseu, ele foi chamado homem de Deus, 1 Samuel capítulo 2, o verso 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Homem de Deus é uma referência a homens consagrados, aos líderes religiosos, aqueles que lideravam o povo de Israel no Velho Testamento. A única outro versículo, outro momento em que esse termo aparece aqui no Novo Testamento é em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 17. É uma expressão que foi usada referindo-se a um cristão maduro, que
que se torna apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Somente esses dois textos, 2 Timóteo 3,17 e aqui onde nós lemos, referente também a Timóteo, capítulo 6, o verso 11. Então, toda uma pessoa madura, toda uma pessoa bem preparada, toda aquela que está apta para toda boa obra, semelhante a Timóteo, também pode ser considerado um homem de Deus. 2 Timóteo 3, o verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Paulo então, ele fala a Timóteo: Timóteo, mas tu, diferente desses perversos mestres religiosos corruptos se introduziram aqui na igreja, na ocasião era a igreja de Éfeso, no qual Timóteo está pastoreando, mas tu, diferente desses falsos mestres, você é um homem de Deus, e como homem de Deus, ele continua: foge destas coisas. Timóteo, ele deveria fugir de todas as coisas relacionadas ao amor, ao dinheiro e as suas consequências. Vemos aqui no capítulo anterior, aliás, nos versos anteriores, o verso 6 e o verso 10, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Esses amantes do dinheiro, Paulo então exorta a Timóteo que Timóteo, como homem de Deus, deveria fugir dessas coisas, de tudo que envolvia a cobiça e as suas consequências, que era a avareza, no qual esses homens corruptos, líderes religiosos, falsos líderes religiosos, que haviam se introduzido ali na igreja de Éfeso. Paulo então exorta Timóteo: mas tu, diferente deles, você enquanto homem de Deus, foge destas coisas, foge do amor ao dinheiro e de todas as consequências que ela pode trazer, foge também dos desejos da juventude, 2 Timóteo capítulo 2, o verso 22, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com quem com os coração puro invoca o Senhor. Tudo que fosse contrário à fé cristã, tudo que fosse contrário à vontade de Deus, tudo que fosse contrário ao caráter de Cristo, era algo no qual Timóteo deveria fugir, visto que ele era diferente desses outros religiosos, e ele era um homem de Deus. Mas tu, ó homem de Deus, mas tu, ó Timóteo, homem de Deus, foge dessas coisas. E ele passa agora a listar 6 características no qual Timóteo deveria colocar em sua vida. Ele diz: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Você foge dessas coisas, foge do amor ao dinheiro, da ganância, da corrupção e de todas as coisas que esses mercenários fazem, mas ao contrário disso, segue essas virtudes cristãs. E ele passa a listar aqui. A primeira é a justiça, está relacionada com o caráter. Aqui tem o sentido de agir corretamente diante dos homens, diante da sociedade, diante de qualquer outra pessoa, que você seja conhecido por ser um homem de Deus, como uma pessoa justa, como uma pessoa correta, como uma pessoa que tem padrões de justiça em meio aos seus relacionamentos, em meio a tudo que você está diante da igreja e diante dos outros, que você seja considerado, visto, reconhecido como uma pessoa justa. O seu caráter é um caráter de uma pessoa íntegra, de retidão. A segunda característica seria a piedade. A piedade aqui significa a devoção
prática. O amor por Deus, a consagração, o desejo de estar servindo a Deus, contrário a esses falsos mestres que estavam ali adorando a Mamon. Diferente deles que amam a Mamon, que servem ao Deus do dinheiro, você devote a sua vida em piedade, em consagração, em adoração ao verdadeiro Deus. Segue a justiça, a piedade e a fé. A fé aqui tem a ver com a fidelidade. Ele ter uma fidelidade, ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa no qual a sua palavra é sim e não, ser uma pessoa de fidelidade. Aqui não é a fé em Deus, mas diz respeito à sua fidelidade, alguém que seja confiável. Ele, por fim, mais uma outra característica é o amor. Aqui, o amor, a palavra é ágape, mostrando que ele deveria ter um amor sacrificial, um amor que renuncia, um amor que se dispõe a se sacrificar em prol do reino de Deus, em prol da igreja, em prol dos outros. Segue essas coisas, segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, mas também se sacrifique em prol do que você crê, em prol do que você acredita. Se sacrifique, que haja realmente em ti este comportamento de um amor sacrificial, que renuncia em prol do outro. Ele diz também mais uma virtude do qual ele deveria seguir, era a paciência. Aqui a paciência diz respeito à perseverança em circunstâncias difíceis. Nós temos que entender que neste mundo Deus ele não nos prometeu uma vida fácil. O que Ele nos prometeu foi um final feliz. Então, as dificuldades faz parte deste mundo, visto que nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Paulo ele mostra que Timóteo deveria ser perseverante em meio às dificuldades que o mundo iria nos proporcionar. Tem que ter perseverança, consistência, tem que continuar o que você começou, tem que haver uma perseverança, uma insistência, não desistir no meio do caminho. Perseverança é o que ele fala aqui acerca da paciência, é sinônimo de perseverança. E por fim, a mansidão. Mansidão vem a ser o domínio próprio perante essas pessoas difíceis. Para uma vida no meio das pessoas que às vezes não têm o mesmo comportamento cristão que nós temos que ter um domínio próprio. Lembrando que quem domina a sua vida é o Espírito Santo que habita em você. Você não deve ser uma resposta da ação das pessoas. Você não pode ter um comportamento tendo respaldo o comportamento de outra pessoa. Eu gritei porque ele gritou comigo. Eu revidei porque ele que me deu o primeiro chute, o primeiro pontapé. Então eu só fiz como resposta porque ele me fez. Quem rege a sua vida não é o comportamento da pessoa. Quem rege a sua vida é o Espírito Santo. Por isso é que nós devemos amar os nossos inimigos, bendizer o que nos maldiz. Nós devemos ser caracterizados como filhos de Deus por causa de nós andarmos a segunda milha, darmos a segunda face e dizermos que nós somos o templo do Espírito Santo. É Ele que rege a nossa vida e não temos uma reação como resposta do comportamento dos outros. Se assim não fosse, nós estaríamos dizendo que quem controla nós é a ação dos outros, mas quem controla nossas vidas é o Espírito Santo. Paulo então diz para Timóteo que ele deveria ter o domínio próprio, controlar as suas emoções. O domínio próprio poderia ser caracterizado como um leão de unhas retraídas. Você tem força, você tem autoridade, você tem poder, mas você não exala
essa autoridade, esse poder com ira, você retrai. É o que Jesus, ele falou para Pedro: ou achas que eu não podia pedir uma legião de anjos e mataria então todos aqueles soldados que estavam querendo prender a ele? Mas ele então retrai o seu poder, usa de mansidão. É interessante que o que Paulo está falando aqui no verso 11 para Timóteo, enquanto homem de Deus, que ele deveria se consagrar, que ele deveria ter aqui uma vida santa. O que está falando aqui é acerca de santidade. É interessante que Paulo, quando fala para Timóteo acerca de santidade, ele não traz aqui nenhum segredo em particular, ele não traz aqui nenhuma fórmula mágica no qual Timóteo ele deveria recitar, ele não traz nenhuma técnica no qual Timóteo ele deveria dominar. Quando ele fala acerca de santidade para Timóteo, ele diz: foge das paixões da carne, foge do amor ao dinheiro, foge dessas coisas e busque com todo o seu desejo, com todo o seu coração, se adequar ao caráter de Cristo. Não há uma fórmula que devemos recitar, não há uma técnica para você ser santo. O que tem que haver é uma postura, uma conduta, um desejo de querer não somente ser um conhecedor da palavra de Deus, mas um cumpridor. É você fugir da mulher perniciosa, semelhante ao que fez José na casa de Potifar. É você dar as costas para os desejos do mundo, foge e busca servir a Deus de acordo com o caráter cristão. Não há uma técnica, há um comportamento a qual nós devemos vivenciar. Paulo então diz: mas tu, ó Timóteo, enquanto homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Verso 12: milita a boa milícia da fé. Essa fé no qual Timóteo deveria militar se refere ao corpo de doutrinas no qual ele aprendeu acerca de Deus através então dos apóstolos. Essa fé no qual ele devia militar é os ensinamentos, as doutrinas, o corpo de doutrina apostólica. 1 Timóteo 6, o verso 10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, alguns se desviaram desse corpo de doutrinas, alguns se desviaram de viver uma vida respaldada pelos ensinos apostólicos, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, no verso 20 e verso 21 diz: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé, se desviaram da doutrina, se desviaram da palavra de Deus, se desviaram do comportamento respaldado da Escritura Sagrada. Quando Paulo ele diz aqui, milita a boa milícia da fé, tenha um comportamento respaldado nessas doutrinas do qual você tem aprendido. Milita, luta, persevera, vivencia através do seu comportamento toda a doutrina no qual você tem aprendido. Entenda uma verdade aqui: a única forma de batalharmos contra o erro e vencermos a ele é a partir do momento que você prega a verdade. A única forma, o único meio de você militar aqui a boa milícia da fé é quando você prega a verdade, quando você proclama a verdade, quando você então profere as verdades doutrinárias da palavra de Deus. É o único meio. Essa questão de ficar rodeando um bairro, rodeando uma casa, rodeando uma cidade, ficar ali decretando, ficar colocando palavras vãs, isso não derruba uma sociedade. O que converte a sociedade é quando você profere a verdade,
quando você proclama as Escrituras Sagradas, quando você abre as portas e expõe as Escrituras Sagradas de uma forma consciente, verdadeira, é quando você explana a palavra de Deus. Quero repetir para que fique gravado no seu coração: a única, somente essa, a única forma de batalharmos contra o erro e vencermos a ele é proclamando a palavra de Deus, proclamando a verdade da palavra de Deus. 2 Coríntios 10, do verso 3 ao 5 diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas no qual nós temos, que são poderosas para destruir as fortalezas, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ela, conforme diz aqui no verso 5, destruirá os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Somente quando nós pregamos a verdade, nós então temos condições de combater o erro e vencê-lo. Quando Paulo ele diz aqui para Timóteo, milita a boa milícia, está aqui no imperativo, mostrando que é uma ordem. Você não tem uma opção, foi lhe dada essa ordem de você proclamar a palavra de Deus. Está tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Só assim nós iremos vencer o erro. Milita a boa milícia da fé. Esse processo é um processo contínuo. Continuamente devemos estar proclamando a verdade. O verso 12 continua: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Quando ele diz para Timóteo tomar posse da vida eterna, a ênfase aqui não está na duração, ou seja, o período no qual Timóteo iria passar lá no céu. A ênfase aqui não está na quantidade, na duração, e sim na qualidade. Na qualidade. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Essa vida eterna, ela foi definida pelo Senhor Jesus Cristo como conhecer a Ele e conhecer ao Pai. Olha o que diz João, capítulo 17, o verso 3: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, o maior desejo nosso, em termos de vida eterna, não é em relação ao paraíso, os lugares maravilhosos no qual Jesus nos foi preparar morada. O nosso anseio maior não está na questão do céu, ruas de ouro, mar de cristal, ou tudo quanto as boas dádivas queremos receber, a herança queremos receber. Mas a nossa vida eterna, o nosso anseio maior é a comunhão com Deus. É nisso que está a nossa satisfação, a nossa realização. É nisso que encontra o respaldo para a nossa vida eterna. É a nossa comunhão com Deus. É isso que nos motiva a vivermos, que nos dá respaldo para respirarmos, para continuarmos, para batalharmos a boa milícia da fé. É pelo fato de termos essa qualidade de vida, essa comunhão com Deus, nos satisfazermos nele, nos realizarmos nele, nos contentarmos nele, e vivermos para ele, e por causa dele, e independente de qualquer situação. É podermos falar de acordo, conforme o João disse, que todas as coisas no qual ele perdeu, seja os seus filhos, seja os seus bens, seja os seus amigos, ele reconheceu que o melhor era poder adorar a Deus. A sua satisfação estava em Deus, independente de todas
todas as coisas que ele havia perdido. Essa é a nossa maior alegria, nossa maior satisfação, nosso maior contentamento, o amparo para a nossa alma, o nosso regozijo é a pessoa de Deus. Paulo então ele diz aqui: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Agora veja bem, ter a vida eterna, no qual Timóteo deveria tomar posse, não é algo futuro, mas é algo que já faz parte da nossa realidade aqui. Nós já temos a vida eterna. 1 João 5, verso 13 diz: essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Ou seja, se a vida eterna, a ênfase aqui não está na quantidade, mas sim na qualidade, e a qualidade da vida eterna é conhecer a Deus e conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Então essa realidade já deve ser tomada posse aqui. Aqui eu devo buscar, ansiar, desejar, me realizar em Deus, e não nas coisas que o mundo pode oferecer, mas a minha satisfação está em Deus. O que anseia a minha alma é Deus, a minha comunhão com Deus. A minha realização não é o que o dinheiro me pode proporcionar. De acordo com esses falsos mestres, eles estavam tendo amor pelo dinheiro, e Paulo me fala que ele deveria tomar posse, contrário então desses falsos mestres. Timóteo, como homem de Deus, deveria tomar posse da vida eterna, e tomar posse da vida eterna, tomar posse de Deus, é conhecer a Deus, é desejar a Deus, é ansiar por Deus. É Ele que nos faz, depois de uma semana de trabalho, cansado, vir para adorar a Deus. Ele que nos faz, depois de um dia de cansado, poder tomar um banho, jantar, e antes de dormir, se ajoelhar e ainda buscar a Deus. Ele que nos faz, Ele que nos coloca, não obstante a enfermidade, não obstante o desemprego, não obstante as tribulações do mundo, ainda voltar-se para Ele, porque é Ele a nossa realização, é Ele que nos completa, que nos realiza, é Ele. A nossa maior alegria está em Jesus Cristo, porque a vida eterna é conhecer a Deus e a conhecer a Jesus Cristo que tu enviaste. A nossa realização não está no nosso cônjuge, nos nossos filhos, no que um bom emprego pode proporcionar, ou nas posses materiais que possa ter, porque tudo isso passa. Mas a nossa realização está em Deus. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. No grego aqui o sentido é apropriar-se com violência e tomar posse, trazendo para si. Timóteo deveria apoderar-se, agarrar-se, apropriar-se, tomando completamente e desfrutando dessa vida eterna, desfrutando de Deus, vivendo essa vida eterna de uma maneira completa. Toma posse, deseje, anseie, lute, deseje a Deus. Mateus capítulo 11, verso 12 diz: e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Se não houver renúncia, se não houver sacrifício, se não houver um anseio maior com ele sendo o que te realiza, o que te completa, nada vai satisfazer a você. É Ele. Toma posse da vida eterna. Ele continua: para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. A referência aqui é a conversão e também ao batismo de Timóteo. Todo novo convertido, ele deveria fazer uma confissão pública acerca da sua fé. É o que nós vemos em Romanos, capítulo 10, do 9 ao 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque a Escritura diz:
todo aquele que nele crer não será confundido. Então ele diz, para a qual também foste chamado, tendo já feito a confissão diante de muitas testemunhas. Ele já havia feito essa confissão pública, ele já havia publicamente aberto a sua boca e confessado diante dos homens que Jesus Cristo era o Senhor de sua vida, assim como nós também já o fizemos. Era algo característico de um novo convertido, devia fazer essa confissão pública. Paulo então lembra Timóteo da confissão dele, verso 13: mando-te diante de Deus que todas as coisas vivificam. Deus aqui é descrito como sendo aquele que a tudo dá vida. A vida está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor da vida, Ele o dá e Ele o tira. Uma frase que eu gosto de dizer é que nós somos imortais até que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Nada e ninguém pode tirar a sua vida enquanto os propósitos de Deus não se cumpram em sua vida. Ele é o doador da vida. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivificam. Atos 17, verso 28 diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Continuando o verso 13: e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Cristo que é descrito como aquele que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, reconhecendo que de fato ele era rei. João capítulo 18, verso 33 ao verso 34 diz: tornou pois a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-lhe outros de mim? Marcos 15, verso 2. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. Mando-te diante de Deus que a todos vivifica, reconhece que Deus é o doador, o Senhor que tem o domínio sobre a vida do ser humano, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Verso 14: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão. Guardes este mandamento sem mácula e repreensão. Este mandamento no qual Timóteo deveria guardar refere-se ao que ele disse aqui no verso 11 e no verso 12. Timóteo deve guardar de uma forma imaculada, de uma forma santa, sem repreensão o mandamento. É o que ele fala no verso 11, no qual ele deveria fugir dos desejos da mocidade, e ao contrário disso, deveria colocar essas 6 características: que guardes este mandamento, mas em santidade e irrepreensão. E para que ele buscasse tanta santidade, sem mácula e sem repreensão, não há aqui um conjunto de regras, não há uma palavra mágica que ele deveria proclamar, mas sim um comportamento, uma atitude, um desejo de seguir o caráter cristão, e pelo contrário também uma posição, tomar uma atitude de fugir das coisas mundanas. No verso 14: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, guarde esse mandamento sem mácula e sem repreensão, ou seja, em santidade. Mas como deveria ser a santidade? Que período de tempo ele deveria ser santo e buscar ser imaculado, sem repreensão? Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o resto da sua vida terrena, continuamente, até o fim. É interessante que nessa nossa caminhada cristã, nós compartilhamos então com outras pessoas a nossa mesma fé. E há pessoas que começam bem conosco, mas no meio do caminho eles perdem então a sua santidade, eles perdem então o seu alvo, eles já não estão mais se consagrando,
ele mostra aqui que não basta você começar bem, você tem que terminar bem. Não há momentos para você olhar para trás, não há momentos de queda, não há momentos de dúvida, não há momentos que você vai dar uma volta no mundo e depois volta. Não. O que Paulo lhe chama aqui a Timóteo é: busca uma vida imaculada, sem repreensão, mas contínua. Há pessoas que começam bem, mas que você pode agora lembrá-las dela e saber que elas voltaram-se para o mundo, ou ainda está tendo um comportamento mundano, atitudes que são contrárias à fé cristã. Pessoas que começaram bem, mas não continuaram bem. A nossa santidade é uma santidade contínua. Não há pit stop no mundo. Nós temos que ir em santidade de uma forma contínua até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que guarde esse mandamento sem mácula e repreensão até o fim, continuamente, sem pausa, sem pit stop no mundo, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado. Paulo estava consciente que o tempo referente à vinda do Senhor Jesus Cristo estava nas mãos de Deus. Ele diz: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado. A vinda do Senhor Jesus Cristo era uma questão da vontade de Deus. Paulo estava consciente que era Deus que tinha esse controle acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 1, dos 6 ao 7 diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. É algo que foi estabelecido por Deus, diz respeito à vontade de Deus, a qual a seu tempo, a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único poderoso Senhor, Deus, é invencível e não está ao alcance de nenhuma interferência feita por poderes terrenos. O único e poderoso Senhor, Deus, ele está sentado no trono. As circunstâncias não dificultam ou interferem na autoridade, no poder. Em Deus está assentado no seu trono. Ele é o único e é o poderoso Rei, único e poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. No Velho Testamento, somente Yahvé, ele tinha esse nome, somente a ele era dado esse título de Senhor dos senhores e Rei dos reis. Deuteronômio 10, o verso 17 diz: pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz exceção de pessoas, nem aceita recompensa. Rei dos reis, Senhor dos senhores, é uma referência a Jeová. Somente a ele era dado então esse título. Salmo 136, o verso 2 e o verso 3: louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas aqui nós vemos que Jesus, ele é chamado de Rei dos reis e Senhor dos senhores, mostrando que está no mesmo pé de igualdade com Deus, visto que ele é Deus, ele também é todo poderoso, ele também é digno de adoração. A ele nós temos também a mesma referência. Apocalipse 17, verso 14 diz: esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Apocalipse 19, verso 16: e no manto e na sua coxa
tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, ele também é chamado, a semelhança de Jeová, de Yahvé, no Velho Testamento, como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Verso 16: aquele que tem ele só a imortalidade. Deus é imortal, não está sujeito a mudanças causadas pelo tempo, pela morte ou por algum motivo de degradação. Literalmente, o texto grego aqui significa o único que possui a imortalidade. Nós também somos imortais, mas no sentido em que nós vencemos a morte. A imortalidade do homem constitui uma dádiva. Nós recebemos esse presente da imortalidade, mas não é algo que é inato a nós. A imortalidade não faz parte da nossa essência, da nossa natureza. É algo inato somente a Deus. Aquele que tem ele só a imortalidade. Nós recebemos a vida eterna, nós vencemos a morte, e é somente nesse sentido que nós temos a imortalidade. 2 Timóteo 1, verso 10 diz: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e incorrupção pelo Evangelho. Ao vencermos a morte, nos tornamos então também imortais. Mas somente Deus tem a vida em si mesmo, somente Ele tem a vida inata em si mesmo, somente tem a essência da imortalidade, somente Deus ele é imortal. João capítulo 5 verso 26 diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Deus, ele é transcendente, ainda que ele seja imanente, é um Deus conosco, um Deus no qual nós temos comunhão com ele, um Deus presente, é o Pai nosso que está conosco, mas ele também é transcendente, ele habita na luz inacessível. Trevas de nenhuma espécie, nenhuma forma, quer de falsidade, quer de mal, pode entrar na sua presença, e muito menos dominar sobre ele. Ele habita na luz inacessível. João capítulo 1 verso 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. 1 João capítulo 1 verso 5. E esta é a mensagem que nele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ele habita na luz inacessível. Continuando: a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Deus, ele é invisível, estando fora da capacidade da visão humana e totalmente além da compreensão, do entendimento dos homens, pois ele é aquele que ninguém jamais o viu e ninguém jamais o pode ver. Diz aqui o verso 16: a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. 1 Timóteo 1 verso 17 diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. De forma alguma, nenhum homem jamais poderá ver a Deus, a não ser que ele o queira se revelar, e assim ele o fez através da pessoa do seu Filho encarnado, no qual então nós podemos conhecer a Deus e ver a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque quem vê a Jesus Cristo vê ao Pai, visto que o Pai se revelou em Jesus Cristo. João capítulo 10, o verso 30 diz: eu e o Pai somos um. João capítulo 14, o verso 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim,
vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Podemos contemplar a Deus, esse Deus invisível, somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Podemos contemplar a Deus na sua plenitude, visto que Jesus Cristo ele é 100% Deus, na pessoa de Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Sendo esse mesmo invisível, jamais ninguém poderá ver a Deus, a não ser que Ele queira revelar-se, a não ser que Ele queira que alguém o conheça. Ninguém poderá ir ao encontro de Deus, a não ser que Deus queira que essa pessoa o conheça, a não ser que Ele se revele a essa pessoa, a não ser que Deus Ele venha ao encontro nosso. É Deus que vai ao nosso encontro. Nós por nós mesmos não temos como conhecê-lo. Assim como nós vemos em Lucas, nas parábolas que ele fala no capítulo 15 e no capítulo 16, da dracma perdida, ele fala do filho pródigo, ele fala das 100 ovelhas, são aquelas dracmas onde mostra Jesus, ilustrando Deus, ele indo ao encontro do homem. E ele coloca isso de uma forma palpável, tangível, de uma forma prática, quando ele vai ao encontro de Zaqueu. É Deus, é Jesus indo ao encontro do homem. Se não for assim, de forma alguma alguém poderia conhecê-lo, mas se nós o conhecemos, é porque Ele vai ao nosso encontro. Ele vai ao nosso encontro. O verso 16: aquele que tem Ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem o pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Paulo, ele finaliza aqui louvando a Deus pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua condição de Deus. Ele somente a Ele seja a honra e o poder para todo o sempre, e para todo o sempre o iremos adorar. Concluindo agora aqui esse texto, como eu falei na introdução, essas aqui são exortações de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Mas como nós devemos imitar a fé dos nossos pastores, atentando para a sua maneira de viver, então essas exortações também ela cabe a nós, também nós podemos praticá-la e vivenciá-la. Mas eu faço aqui minhas as palavras de Paulo, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse texto, essa epístola de Paulo a Timóteo, serve para mim enquanto pastor. Mas assim como eu pratico, que vocês possam vivenciar o meu estilo de vida e vivenciar também o meu comportamento e imitar a minha maneira de viver, desde que eu esteja imitando a Cristo, e que Deus assim nos ajude. Obrigado a Deus por esse momento, por podermos estar aqui buscando ao Senhor e na Tua presença engrandecendo o Teu santo nome e aprendendo verdades contidas na Tua santa e bendita palavra. Obrigado, meu Pai, que essas orações possam nortear a nossa vida para melhor agradar a Ti. Oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.